Bom ver vocês aqui na igreja, na casa de Deus, ver os olhinhos de vocês. Não dá para ver o sorriso de vocês, mas alguns olhos demonstram o sorriso dos lábios de cada um de vocês. Eu estou muito emocionado de estar aqui na igreja. Normalmente a gente chora no apelo, né? Mas eu estou muito emocionado. É um privilégio muito grande poder estar na casa de Deus. Você também sente isso? Seu coração também pulsa de alegria por estar na casa de Deus. Eu sei que você que está em casa também está de certa forma na presença de Deus. Mas há uma emoção especial em estar aqui. Há também uma alegria porque não estou precisando usar máscara. Isso para descontrair um pouquinho e eu poder pregar, senão vou ficar aqui emocionado e aí não consigo pregar. Mas eu desejo um sábado abençoado, um sábado feliz para você, um sábado de alegria, um sábado de reencontro, um sábado de paz para você que está em casa, um sábado também de louvor e de adoração, e eu espero que Deus fale ao seu coração nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Se você tem a sua Bíblia em casa, abra também. Se você trouxe a sua Bíblia, abra aqui, por favor, Apocalipse capítulo 15. E nós vamos ler o primeiro verso e até o verso 4. Apocalipse 15, capítulo 1 até o verso 4. Enquanto você abre a sua Bíblia e encontra o texto, eu quero dizer que todos são bem-vindos à casa do Senhor. Quero parabenizar a igreja de Botafogo por todos os protocolos de segurança que estão sendo adotados aqui. Eu fui muito bem recebido pelos diáconos, mas também fui muito bem orientado, conduzido e louvado seja Deus, porque a igreja ela é prudente também, mas também espiritual e por isso já estamos aqui. Apocalipse capítulo 15, podemos ler esse verso da Bíblia? Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Verso 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E a partir do versículo 5, você pode acompanhar na sua Bíblia, Deus envia os 7 últimos flagelos a esta terra, mas nós não iremos ler esses versos agora. O povo de Israel estava escravo por muitos anos, e eles se multiplicavam muito, o povo de Deus crescia muito, e o faraó, percebendo esse crescimento fora do habitual, eles já eram em maior número do que os egípcios. O faraó, já entendendo que o povo que estava escravo em algum momento poderia se unir a um povo inimigo e pelejar contra o próprio Egito, ele começou a pensar em maneiras do povo de Deus não crescer, do povo de Deus não se multiplicar tanto. E a primeira ideia que veio à sua mente foi: vou dar mais trabalho para eles. Os trabalhos já eram pesados, eles escravos, eles sofriam muito, o povo de Deus estava escravo por tantos anos,
que já não tinham as raízes de fé e de esperança lá dos filhos de Jacó, que se chamava Israel, que foram para o Egito e viram tantos milagres e proteções, mas eles ainda acalentavam uma fé em Deus, numa libertação. Mas os anos foram se passando, e tantos anos, que essa visão da libertação acabou se perdendo nas gerações que se seguiam. Faraó então coloca pesados trabalhos, maiores trabalhos sobre eles, e o povo de Deus sofre, o povo de Deus se angustia e trabalha mais. Os feitores castigavam o povo de Deus, eles eram oprimidos, eles eram machucados, mas o povo de Deus continuava a crescer, o povo de Deus continuava a se multiplicar, eles se multiplicavam muito. E essa multiplicação era algo sobrenatural, não era fruto apenas das relações naturais de homem e mulher, não, era fruto de uma bênção de Deus dada a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Olhe para as estrelas dos céus, para a areia do mar, se você pode contar, assim será a sua descendência. E o povo de Deus crescia, e Faraó, incomodado, percebendo que os trabalhos pesados não conseguiram deter o crescimento do povo, ele agora pede às parteiras que cada menino hebreu que nascesse deveria ser jogado no rio, ser morto. As parteiras temeram a Deus, não fizeram, e Faraó agora ele incrementa o mandado dele e diz: todo egípcio que souber ou que vir um menino hebreu terá autorização de matar esse menino hebreu. E nessas circunstâncias, nesse panorama, nasce o menino Moisés. A Bíblia diz que ele era um menino formoso, um menino bonito. E ele foi escondido em casa por algum tempo. A mãe, percebendo que não dava para escondê-lo mais em casa, ela teve uma ideia. E se você é mãe, você é pai, e pensar um pouquinho nessa ideia que ela teve, tinha tudo para dar errado. Ela fez um cestinho de junco, calafetou, e acho que ela deve ter colocado uns paninhos ali dentro. Falou: vou colocar o menino Moisés nesse cestinho de junco e vou colocar lá no rio. Vou colocar ali entre as vegetações e deixar ele. Mas qual era a expectativa dela? O que ia acontecer com esse menino? Ele ficaria ali quanto tempo? Ele seria descoberto fatalmente, porque os meninos hebreus mortos eram jogados no rio. E certamente tinha muita gente indo, voltando, mas ela ainda assim, na singeleza do seu amor de mãe, prepara o cestinho, coloca o menino Moisés, coloca no rio, Miriam fica à distância, e aquele menino parecia indefeso, sozinho. Parecia que logo daria cabo à sua própria vida, aliás, alguém daria cabo à sua vida, porque não tinha esperança. Que ideia foi essa? Você já parou para pensar que ideias simples e aparentemente sem uma razoabilidade nas mãos de Deus são grandes instrumentos de salvação? Moisés não estava sozinho ali, anjos de Deus estavam estacionados ao lado daquela manjedoura, daquele bercinho. Aquele bercinho flutuava, anjos de Deus estavam ali guardando, porque Deus foi quem deu essa ideia simples e singela para mostrar que o poder não era da ideia, mas o poder de proteção era de Deus. É Deus quem estava cuidando, assim como Deus também de maneira simples pode cuidar da sua vida. Deus não precisa de instrumentos tão sofisticados para cuidar de mim e de você. Ele pode cuidar de você que está em casa, na sua casa, sozinho, sozinha. Deus pode. E Deus agora demonstra isso, e mais os anjos estacionados ali. E anjos de Deus foram comissionados a ir à princesa, filha de Faraó, e levá-la a exatamente aonde estava o cestinho. A princesa não foi ali por acaso, porque Deus é soberano. Deus pode cuidar desta humanidade ainda. O mundo não está desenfreado, solto, perdido. Deus está conduzindo em meio às tristezas, às lutas, às desgraças, ao descontrole todo que se vê todos os dias, mas Deus ainda está conduzindo o seu povo. Deus estava conduzindo aquela história. Moisés seria o libertador do povo de Deus. E agora, Joquebede cuida do seu filho,
recebe um salário. Aos 12 anos, Moisés vai para o palácio. Só que Moisés, ao chegar no palácio e ser filho da filha de Faraó, ele havia tido uma educação de qual era o propósito da vida dele, do que Deus esperava dele, o propósito da nação de Israel. E Moisés está ali, e ele vai crescendo, e ele vai vendo muitas coisas, muitos deuses, muita idolatria, mas Moisés havia aprendido a amar a Deus. Moisés sabia que existe um só Deus no céu e na terra, no mar que criou todas as coisas. Moisés acalentava isso no coração, não se dobrava àqueles deuses. Haviam muitos banquetes ali, mas Moisés sabia como se conduzir. Haviam muitas tentações ali, prazeres, dinheiro, status, posição. E Moisés, em algum momento, os anciãos de Israel foram avisados de que Moisés seria o libertador do povo de Deus. E Moisés também, em algum momento, foi avisado de que havia um propósito na sua vida de libertar o povo de Deus. E Moisés, sabendo disso, ali no palácio, ele começa a desenvolver tantas habilidades, tanto do manejo da espada, das artes de guerra, que Faraó, quando olhou para ele, falou assim: ele vai ser meu sucessor. Ele vai ser o próximo faraó, ele vai ser o próximo rei do Egito. E por trás disso, parece-me que havia um atalho. Sabe quando o diabo coloca um atalho diante de você? Moisés, você não precisa fazer esse esforço todo para salvar o povo de Deus. Senta no trono. Senta aqui, olha. E aqui tem tanta coisa boa, tem tantos prazeres, você vai ter tanta força, você vai ter como comandar esse exército. E sabe quando o diabo também propõe alguns atalhos para você e para mim? Propõe maneiras de resolver ou de fazer que estão longe da palavra de Deus, mas que parecem atalhos que vão dar lá no final e que você vai conseguir ser ou fazer exatamente aquilo que Deus quer. Deus não propõe atalhos, Deus propôs uma cruz. Se pudessem haver atalhos, Jesus não viria para morrer por você. Moisés estava ali, e agora você vai se assentar no trono, você vai ser o faraó, e ele manejava bem a espada, e ele ficava percebendo o sofrimento do povo, e aquilo mexia com o coração dele, porque ele já se considerava o libertador do povo, e só estava esperando a ordem de Deus para avançar. Deus, qual vai ser a hora certa? Deus, agora é a hora. Deus, eu estou pronto. Sabe quando você se sente pronto para fazer uma obra para Deus? Sabe quando você se sente chamado e você diz: Senhor, agora é a hora, podemos ir. Mas Deus não falava. Deus não dizia: agora é a hora. Moisés, dê o próximo passo. Deus não falava, e aquilo angustiava Moisés, porque o sofrimento do povo era muito grande. O povo estava sofrendo demais, e nesse sofrimento haviam pessoas orando e dizendo: Deus, até quando? Deus, porque o Senhor não nos liberta? Senhor, manda o libertador. Haviam pessoas fiéis clamando a Deus e pedindo socorro: Senhor, socorre-nos, Senhor, ajuda-nos. Mas os anos foram se passando e passando e passando, e Moisés, vendo aquela dor, seu coração se angustiando, e no auge dessa angústia, que o assaltava vez ou outra, ele encontra um egípcio maltratando um hebreu. E foi nesse contexto que Moisés mata o egípcio, enterra o egípcio, e ele pensou no coração: agora chegou a hora. Essa foi a resposta de Deus. Sabe quando você entende, quando você faz uma oração e você pensa: Deus me respondeu? Nem sempre é a resposta de Deus, porque às vezes nós não estamos fazendo de fato a vontade de Deus, não estamos em comunhão, não estamos com a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Deus estava dizendo para Moisés: é para aguardar. E Moisés queria avançar, e ele avança, ele faz, é descoberto, e agora ele começa a fugir, e ele se encontra lá num deserto sozinho, olhando para o céu, para as estrelas, e pensando: Deus, não era para libertar o povo? Não era para fazer alguma coisa?
Eu dei o passo, Senhor, eu sou o libertador, eu não podia ver aquele sofrimento. Como é que o Senhor aguenta ver tanto sofrimento e não faz nada? A gente não se pergunta isso algumas vezes. Deus, o Senhor está vendo tantas pessoas morrendo todos os dias de coronavírus, de assassinato, isso e aquilo, e crianças. O Senhor não sente o que a gente sente? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor espera tanto? Que tanta espera é essa, Deus? Por favor. E Moisés agora no deserto se questionando, o que foi que aconteceu? Será que eu vou voltar um dia? Como é que a gente vai libertar o povo? Será que eu ouvi a voz de Deus dizendo que eu sou o libertador? Sabe quando a gente às vezes diz, será que eu ouvi? Deus me fala de novo, me responde outra vez. E às vezes a gente pede respostas para Deus, 1, 2, 3, e a gente quer ver, quer ouvir, para ter certeza, quando a palavra de Deus nos dá certeza do que temos que fazer, como viver e como confiar em Deus. A palavra de Deus tem dito tanta coisa há tanto tempo, e nós estamos tão assustados com o que está acontecendo hoje em dia. Não tem nada de novo. Tem profecias se cumprindo bem diante dos nossos olhos hoje, em nossos dias, agora. E novo normal, não tem novo normal, tem Bíblia Sagrada e profecias se cumprindo, e Jesus prestes a voltar. E é tão velho, mas tão esquecido e deixado de lado, que a gente cumpre outra profecia bíblica, estamos desapercebidos do que de fato está acontecendo, bem diante dos nossos olhos. E Moisés se perguntando, Deus, e agora? E ele começa a andar, e os dias vão se passando, e ele está num deserto, porque o deserto às vezes é a única maneira e o único lugar de Deus falar com algumas pessoas. Moisés tinha escolhido algumas coisas que ele não podia escolher. Ele tinha se comportado de maneiras que ele não deveria se comportar. Tinha pensado coisas que não deveria pensar, porque Deus não ia libertar o seu povo pelo braço de um homem. Zacarias 4, versículo 6 diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Será que esse deserto que nós fomos enclausurados a estar dentro de casa, não é para nos ensinar que a obra de Deus vai ser terminada, mesmo sem o braço do homem, mesmo com igrejas fechadas, Deus vai terminar essa obra, mesmo sem dinheiro, Deus vai terminar essa obra? Será que Deus não tem que ensinar para mim e para você nesse tempo do fim alguma coisa nesse deserto que nos trouxe medo, que nos trouxe insegurança, que nos tirou o nosso chão, nos jogou dentro de casa, sozinhos, solitários? Passamos a orar um pouco mais, a ler a Bíblia que já estava empoeirada há tanto tempo. Começamos a ser fiéis, o que não éramos há tantos anos. Moisés, você precisa aprender algumas coisas que não aprendeu ainda e desaprender outras. Será que Deus não está fazendo isso com você também? Será que você que está em casa ouvindo e que tem sido um ouvinte, não é hora de você tomar a sua decisão? Sem desertos, algumas pessoas continuam velejando em mar tranquilo. Está tudo muito bem, está tudo regular, tenho dinheiro, tenho casa, tenho emprego. E a gente se esquece de Deus. Moisés começa no deserto a cuidar de ovelhas. Senhor, a minha vida vai ser cuidar de ovelhas agora? É só isso? Esse é o plano que o Senhor tem? É assim que o Senhor vai salvar o povo? A missão de salvar o povo, salvar uma igreja, salvar esse mundo é de Deus. Não é sua essa missão. Deus não disse que poderia salvar. Esse evangelho do reino será pregado e Jesus voltará. Você gostando ou não, você aceitando ou não, Jesus voltará. Esse evangelho do reino será pregado, a igreja terminará a sua obra. A igreja de Deus não terminará por uma pandemia, não é isso que a Bíblia diz. Não faltará dinheiro para a igreja terminar a sua obra, não é assim que terminará. A Bíblia já diz como tudo terminará, a igreja de Deus triunfará. A igreja de Deus pregará, ela será perseguida, mas ela triunfará, nós triunfaremos. Você diz amém? Não terminará todo mundo dentro de casa, enclausurado, com medo de um vírus, não será assim. Moisés,
continua desaprendendo algumas coisas. Igreja de Deus, vocês precisam aprender a confiar em mim, e em menos em algumas coisas que nós nos habituamos. Eu preguei tanto de casa, sem algumas coisas que eu julgava essenciais, mas não são. O diabo atacou, Deus contra-atacou, porque eu pregava sábado para uma igreja com 80 membros, com 100 membros, aí eu fui para o Zoom, pego para 500, falei, nossa, para 1000, e prego mais de uma vez no sábado. Falei, nossa, que bênção que é esse Zoom, que é esse YouTube, que é isso tudo. E nós fomos aprendendo a pregar o Evangelho de outras maneiras. Moisés, você precisa aprender outras coisas diferentes. Não será do jeito que você está pensando, mas nós terminaremos. E Moisés passa 40 anos desaprendendo, lá com Jetro, com ovelhas. E quando ele andava nesse deserto, sabe o que aconteceu? Olhando para as estrelas, para as colinas, rochedos, para as ovelhinhas, sabe o que ele fez? Escreveu o livro do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Onde Moisés estava? Lá no deserto, sozinho. E é por isso que hoje, quando você abre a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia para falar quem é Deus, que é Criador, foi de um Moisés enclausurado num deserto. Talvez alguns de nós que estamos dentro de casa hoje, haja um propósito de Deus para a terminação dessa obra. Terminação da história desse mundo, mas nós triunfaremos. E Moisés andava de um lado para o outro, ovelhas, e cuidava dos animais, até que um dia, a sarça ardente. Moisés se assusta, tira a sandália dos seus pés. Moisés reconhece que estava diante do próprio Deus, e Deus diz, vamos ao Egito. Moisés diz, mas como assim? Egito agora? Eu já estou velhinho demais, eu já não domino mais o idioma, eu não consigo, não dá, eu não posso. E Deus diz, não, eu vou te ajudar. Não, Senhor, mas eu estou com medo, eu achava que aquela era a hora, agora já passou. Sabe quando você pensa assim, mas passou da hora, quem disse para você que passou da hora? Por que Deus faz assim? Quando a gente pensa que está tudo bem, quando a gente pensa que é a hora, Deus diz assim, espere. E quando a gente já não quer mais, acha que não dá, Deus diz assim, vamos. Deus estava ensinando para Moisés, e talvez ensinando para você e para mim, que precisamos, para triunfar no reino de Deus, as batalhas de Deus são vencidas por Deus, pelo poder de Deus. Não é por você, não será por mim, não é pela minha habilidade, não é pela minha força, não é pelas minhas grandes ideias e estratégias que a obra de Deus triunfará ou vencerá, não. As batalhas com Deus se vencem logo de manhã, quando você cai de joelhos ao lado da cama e clama a Deus por cuidado, por liderança de Deus. Quando você aprende a depender de Deus, Moisés, aprenda a depender de mim, você será um instrumento, mas eu vou cuidar de tudo. E aí agora Moisés apresenta objeções, e Deus dá sinais para ele, põe a mão molhando o peito e tira, com lepra, sem lepra, e cajado, e cobra, mas Moisés está com medo, ele falou, então vai com Arão. Moisés reticente, o que eu vou dizer? O que você vai dizer? Diga que o eu sou te mandou. Não precisa dar muitas explicações. Diga que o eu sou te mandou. Moisés, com um cajado na mão, com seu irmão, vão caminhando em direção ao Egito e chegam ao Egito. Reúnem o povo. Diz, olha, nós viemos aqui em nome do eu sou. E ele disse que eu sou o libertador de vocês. Dá uma olhada para Moisés com um cajadinho na mão, uma sandalinha de deserto, uma roupa cheia de poeira, barbudo. Você? Libertador? Pense no exército egípcio, nas bigas, couraças, lanças, espadas. Se eu estivesse lá, eu vou trabalhar mais 400 anos, pelo visto. Mas libertador, sabe nem falar,
Está gaguejando aqui, imagine lá com Faraó. Acreditem, Deus me mandou. O Eu Sou me mandou. Agora ele vai falar com Faraó. Olha, Deus me mandou. Quem é o seu Deus? Deus do povo. Ah, esse povo escravo que está aqui, estou sabendo. São muito úteis. Esse Deus, que o povo é escravo, é forte, é poderoso e está mandando eu libertar o povo. É isso? É exatamente isso. 10 pragas foram lançadas sobre o Egito. E as pragas começaram a chacoalhar o Egito. Começaram a balançar o Egito de um extremo a outro. E elas eram crescentes. E elas eram fortes. Deus é quem estava enviando. Sabe por quê? Há flagelos que Deus envia. Há juízos que Deus está enviando sobre a terra. O diabo também envia. Deus permite, mas há outros que Deus envia também, porque há juízos que têm propósito de Deus de chacoalhar corações e pessoas para dizer, agora é a hora. Chega dessa vida dupla de cristianismo, que isso não existe, filho, filha. E sabe por que Deus insiste com alguns de nós? Não é porque você necessariamente queira, mas é porque sua mãe, seu avô, seu tataravô foi um homem fiel, uma mulher fiel, alguém que ora por você, alguém que acorda todos os dias, dobra os joelhos e clama pelo filho, pela filha, e aí o Espírito de Deus vai, ele fala, ele insiste, ele chacoalha, ele diz, filho, é hora de tomar uma decisão. Será que essa pandemia não foi um desses momentos de você ser chacoalhado para uma vida cristã com os 2 pés integrais na verdade, na palavra de Deus e no compromisso com Ele? Chega de vir no sábado para a igreja, mas na sexta-feira está vendo coisas que não dá para ser vista. Chega de estar no sábado cantando na igreja e no show no sábado à noite. Chega de ser um cristão que diz que é fiel, mas não é fiel a Deus. Deus chacoalhando você e chacoalhando esse mundo e dizendo, agora é a hora, estamos no fim. Será que você não tem percebido tudo o que está acontecendo bem diante dos seus olhos? Profecias se cumprindo, não vou falar de 10 anos atrás, vou falar desse ano. Incêndio aqui, incêndio acolá, morte de bilhões de animais, ventos destruidores acolá, neve demais num lugar, enchente demais no outro lugar, rumor de guerra, gafanhotos lá do outro lado, e está muito longe, lá no Oriente, estavam aqui pertinho, uma pandemia que enclausurou todo mundo dentro de casa de uma hora para outra, e você pensava assim, para Jesus voltar vai levar muito tempo, agora você talvez acredite, no que a Bíblia diz de que os últimos acontecimentos serão rápidos. Está tudo acontecendo bem diante dos nossos olhos. E está todo mundo tão cheio de medo, tão cheio de angústia, tão cheio de ansiedade. E agora o que vai ser da minha vida? Deus, e aí o coronavírus, como é que vai ser? Como vai ser? Sabe como vai ser? Lucas 21, versículo 28 diz assim, lá diz sobre as pandemias, sobre as epidemias, aliás, fome, tragédia, guerras, mas quando termina o compêndio, diz assim, quando virdes estas coisas acontecer, exultai, não diz, tenham medo, fiquem quietinhos, fiquem aí nervosos, acalentem essa angústia no coração, não, a Bíblia está dizendo, quando vocês virem estas coisas acontecendo, exultai, mas pastor, exultar pela morte? Não pela morte, nós nos entristecemos com a morte, com as perdas, com o sofrimento humano, e por isso queremos que Jesus volte logo, não queremos ficar aqui um dia sequer a mais, e a Bíblia diz, exultai, e diz mais, erguei as vossas cabeças, exultai e erguei as vossas cabeças, o conselho de Deus é esse, nós sabemos o que está acontecendo, Deus está fazendo um chamado nos dias de hoje, para você e para mim, com esse juízo que Ele permitiu ou enviou. Eu conversava com a nossa irmã aqui à frente, e ela me dizia que até suas amigas
que não têm todo o conhecimento bíblico, que não são cristãs, estão percebendo que nós estamos caminhando para o fim. Que estão dizendo para ela, olha, as profecias estão se cumprindo. Como é que elas sabem? Porque é inegável que está acontecendo. Aquelas pragas no Egito diziam de que há um Deus no céu que controla todas as coisas, um Deus que é soberano, um Deus que tem um povo e que libertará esse povo. O que está acontecendo em nossos dias, diz Deus, tem um povo. Nós não ficaremos aqui para sempre. Deus libertará o seu povo e nós triunfaremos. Nós não ficaremos aqui, nós não morreremos de coronavírus. Nós não morreremos de peste de gafanhotos. Não morreremos, a igreja não morrerá fechada por uma epidemia, não vai ser assim. A igreja fraca e defeituosa, com jeitos simples, e como Deus me ensinou nessa pandemia, maneiras simples, sem gastar dinheiro de pregar o evangelho, como me ensinou e como tem ensinado a muitos de nós, a igreja vai triunfar. Nós triunfaremos. Mas pastor, isso quer dizer que nenhum cristão vai perder a sua vida? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o cristão, ele tem uma visão que transcende a vida aqui nesse mundo. Ele se lembra do Salmo 116, 15, que diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Apocalipse 14, 13, bem-aventurados que morrem desde agora no Senhor. Deus, quando Ele permite que um cristão descanse, e isso nós já sabemos há muito tempo, que no tempo do fim, Deus permitiria que alguns descansassem. Não é verdade? Por quê? Porque os sofrimentos adiante são tão grandes que Deus está poupando algumas pessoas. A visão de Deus é a eternidade. Deus não está preocupado com só esses dias que estamos aqui. Deus se preocupa com você, claro que sim. Deus cuida de você, claro que sim. Mas Deus tem uma prioridade naquilo que não se vê. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Será que Deus não está falando com você que está em casa, que está com medo, que está angustiado, angustiada, dizendo assim, levante a cabeça, exulte, Jesus está voltando. Será que é impossível Jesus voltar daqui a 2, 3 anos? Seria algo impossível. Pastor, está marcando data? Não estou marcando data nenhuma, mas estou falando do desejo do meu coração, que talvez seja o seu também. Não dá mais para viver aqui, nós temos que ir embora. Nós somos forasteiros, estamos de passagem, não temos que firmar raízes demais aqui. Pragas que estão acontecendo no Egito, epidemias que estão acontecendo aqui, ciclone que aconteceu essa semana. Irmão, irmã, você que está em casa, amigo da igreja, por favor, abra os seus olhos, porque um dos sinais do tempo do fim, Mateus 24, o Evangelho de Lucas, dizem que assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Casavam, se davam em casamento, até que Jesus veio e não perceberam. Alguns estarão desapercebidos. Eu ouço mais falar de coronavírus do que da volta de Cristo. Jesus te chamou para falar que Jesus está voltando. Tem uma hashtag aí, fique em casa. E tem que ficar em casa, mas assim, dá uma ideia de você ficar em casa esperando. Sabe qual é a hashtag de Deus? Ide. Jesus Cristo, quando ascendeu, quando estava diante dos discípulos, ele falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas como vos tenho ordenado. E aí ele encerra as últimas palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final. Deus está com você, Deus está conosco, Deus está com essa igreja, Deus está com a pregação do Evangelho. Ide, mas ide como? Vai pelo WhatsApp, vai pelo seu Zoom, vai pelo seu Facebook. Você não pode sair de casa, fique em casa, mas não fique parado. Nós temos uma missão a cumprir em nossos dias. Ellen White diz que Jesus já poderia ter voltado lá em 1800 e tal, depois de novo,
Mas foram perdidas oportunidades. Não percamos esta oportunidade, irmãos. Não percamos. A terra está clamando bem diante de nós. Faraó não conseguia enxergar, as pragas passavam, ele voltava à normalidade. Alguns viverão exatamente assim. Passa o medo da pandemia, voltam à vida normal. Mas Deus está dizendo, não é para continuar assim, filho. Nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos finalizando a história desse mundo. É hora de você firmar os pés. Chega de um pé lá e um pé cá. Comprometa-se, filho. Seja um cristão de verdade e caem mais pragas. E aí vê que o ciclone não foi à sua casa, graças a Deus. E volta à normalidade. Mas Deus está falando. Deus está insistindo. Deus está chacoalhando a sua vida. Chacoalhando esse mundo, até que veio a 10ª praga, os primogênitos morrem, Faraó falou, vão embora, sumam daqui. Eles tinham celebrado a Páscoa, tinham pintado as casinhas, os portais das casas, com o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode salvar uma pessoa. Não importa se você tem 50 anos de adventista, não importa se você tem muita experiência, tem que aceitar a Jesus como seu Salvador, tem que confiar a Jesus a sua vida, você tem que obedecer aos mandamentos de Deus, porque quem ama, obedece. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não adianta, não tem outra maneira de salvação a não ser pintar os umbrais da porta. É Deus quem protege, o anjo da morte está passando. Quem vai proteger você? É essa máscara? Você sinceramente acha que essa máscara vai resolver todos os problemas da sua vida? Que você ficar a uma distância de 2 metros vai resolver? Eu não estou pregando irresponsabilidade, por favor, não é isso. Estou falando que no aspecto espiritual é Deus quem guarda a sua vida e tem que haver um pouco de fé no seu coração. Não deixe o medo tomar conta da sua vida e lhe jogar numa cama, lhe deixar trancado dentro de uma casa com medo de tudo e de todos. Prudência sim, mas pregação também, confiança em Deus muito mais, celebrar que Jesus vai voltar em nossos dias mais ainda. O povo de Deus vai saindo com pressa. Vai que Faraó desiste outra vez. E aí, ele falou, calma. Não vão sair assim não, tocados não. Vão bater na porta dos egípcios e pedir dinheiro para eles. Que é isso, pastor? É verdade. Vão pedir, porque esse mundo é devedor para com os cristãos. Bateram lá, os egípcios, toma aqui dinheiro, toma aqui grãos, toma aqui animais. O povo de Deus saiu riquíssimo do Egito. E saíram agora Moisés à frente, o povo andando, homens, mulheres, crianças, obrigado. E eles iam devagarinho e estavam até com medo. E agora, será que é sério mesmo? Será que a gente está livre? E se olhavam um para o outro e iam andando. E estavam felizes. Finalmente livres, libertos pelo poder de Deus, de uma maneira impressionante, sem levantar uma espada. Moisés com um cajadinho na mão andando, e as pessoas vindo atrás. Imagine essa cena, ricos, cheios de dinheiro, nunca viram tanto dinheiro na vida deles. Você acha, meu irmão, minha irmã, que a igreja terminará por falta de recursos? Você acha que você, que é cristão, passará necessidades tendo um Deus no céu? Esse verso eu aprendi com o Nilson. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não pode cuidar de você? É claro que Deus pode. E eles vão saindo, e vão andando, e eles vão se direcionando por uma nuvem. A nuvem era a própria presença de Deus. De dia dava sombra e à noite aquecia, uma nuvem de fogo. E eles foram andando pela rota do sul. E eles iam admirando as belezas.
Só que alguns corações começaram a pensar assim: será que os egípcios não vão vir atrás de nós? Será que nós estamos livres mesmo? E se eles vierem, como é que vai ser? Será que a gente tem para onde fugir? Só que eles olhavam para um lado, rochedos, rochas, montanhas, não tinha para onde ir. Olhavam para frente, um mar vermelho, deserto de um lado, do outro rochedo, não tem para onde ir. Se eles vierem, e se o coronavírus bater na sua porta, e se eu perder o emprego, e se eu for no médico e ele disser que eu estou com câncer, acabou tudo. Se os egípcios vierem, a gente não tem chance nenhuma, vamos ser mortos. Exército poderoso, especialistas em guerra, estamos presos aqui. Alguns chegaram a pensar: será que essa nuvem aqui é de Deus mesmo? Porque ela nos encurralou. Nós estamos encurralados, parece que não tem para onde ir. Deus nunca vai encurralar você. Deus nunca vai lhe conduzir para um precipício. Deus nunca vai lhe conduzir para um precipício. Deus não vai deixar você cair num buraco. Você que está seguindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, Ele promete estar com você todos os dias, Ele vai cuidar de você. E eles estavam preocupados, e os egípcios apareceram, os egípcios vieram atrás, vamos capturá-los. E quando alguém viu os egípcios de longe, aquele movimento de terra, couraças reluzindo, alguém gritou: os egípcios estão vindo. Notícia ruim alastra rápido. Egípcios, 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 o que é? Os egípcios estão vindo, vão matar a gente, acabaram com a gente, meu Deus do céu, socorro, e agora, o que vamos fazer? E alastrou-se uma murmuração, uma descrença, porque a descrença, ela é terrível, ela é contagiosa e contagia rápido, a falta de fé contagia rápido. Nós estamos perdidos, e agora, o que vai ser feito de nós? Moisés, por que você nos tirou do Egito? Nós estávamos bem lá. Como você está bem nesse mundo? Como você estaria bem nesse Egito? Não tem como estar bem aqui. Lá tinha carne, lá tinha... 1 Coríntios 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem aquilo que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus está preparando para você. Não tem comparação. Eles estão vindo, e agora, Moisés, você nos tirou de lá, olha agora a confusão, nós vamos ser mortos, não vamos ter escapatória. Eles estão vindo, e vem rápido demais, olha quem nós somos, não temos nenhum pedaço de pau, como que nós vamos batalhar? E Moisés, ouvindo aquilo tudo, Moisés está ali sendo pressionado por todos os lados, e Moisés usa uma palavra, algumas palavras para eles. Moisés olhando para aquela cena toda, Moisés olhando bem para aquele povo, Moisés dá um grito. Moisés dá um grito, fala assim: não temais. Era muita gente, mas não temais. Moisés estava dizendo: confia em Deus. Deus não vai nos encurralar, nós não morreremos aqui. Mas ele diz: não temais. E diz mais, e ele segue, Êxodo 14, versículo 13, diz: não temais, aquietai-vos. Tem gente ansiosa demais, tem gente sofrendo em casa de ansiedade, e eu te digo, não tenham medo do que estamos passando, nem acalentem ansiedade quanto ao amanhã. Deus pode cuidar de você. Deus não lhe abandonou, Deus não abandonou a sua igreja. Não temais, povo de Deus, confiem no Senhor. Mas parece que nós vamos morrer, pastor. Pode parecer, ainda que pareça, nós não pereceremos pela mão do homem, nós triunfaremos pelo poder de Deus, amém? Não temais, aquietai o vosso coração. E ele diz mais, ele diz assim:
e vede o livramento do Senhor. Não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor, porque os egípcios que hoje vejo, nunca mais os tornareis a ver. E ele termina, diz assim: o Senhor pelejará por vós. Quem peleja as suas batalhas é Deus. Quem cuidará do seu menino, sua menina, na escola é Deus também. Quem cuidará de você lá no seu trabalho é Deus. Quem cuida de você no ônibus é Deus também. Tem a nossa parte sim, e eu não estou, digo mais uma vez, pregando irresponsabilidade para ninguém, nem para mim mesmo. Mas eu digo, há que se ter fé, há que se confiar em Deus. Há que olhar para a Bíblia e dizer assim: eu estou feliz porque estou vendo que Jesus vai voltar em meus dias. Exultai, erguei as vossas cabeças, porque nós triunfaremos. E ele termina: o Senhor pelejará por vós. E ele diz assim: e vocês vão ficar de boca aberta, vós vos calareis. E nessa hora que Moisés fala isso, e eles estão ouvindo de olhos arregalados, porque na crise alguém tem que se levantar e exaltar o nome de Deus. Alguém tem que se levantar e falar da fé, da coragem, da ousadia. Quem tem esperança tem ousadia. 2 Coríntios 3:12. Quem tem esperança tem ousadia. Ousadia para pregar o Evangelho, para acreditar, para sonhar. E aí a nuvem que estava no alto vai se movendo no sentido contrário. Ela ia para frente, ela agora volta, e ela se coloca no limiar do último hebreu. E os egípcios que vinham correndo tiveram que parar, porque a nuvem produzia escuridão para eles, e para os egípcios claridade. E os egípcios estão ali, e aí Moisés agora, mesmo tendo falado o que falou, ele vai para Deus. Ele fala: Senhor, e agora? E Deus diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe o que Deus está dizendo? Você sabe o que tem que fazer, Moisés. Você sabe o caminho. Você conhece o que eu te falei, porque Deus havia dito para ele que ele libertaria o povo. Avante, continuem marchando, vão adiante, porque eu vou cuidar de vocês. Deus está dizendo hoje para a sua igreja no tempo do fim: marchem, continuem pregando o Evangelho, levantem-se. Deus não está pedindo a você, irmão, irmã, e eu quero ser bem claro agora, não está pedindo a você oferta e dízimo. Deus está pedindo suas energias. Deus está pedindo para você se levantar, dedicar a sua vida, os seus esforços à pregação do Evangelho nesse tempo do fim. Nós estamos vendo profecia se cumprir. Fale, diga alguma coisa. Não hashtag fique em casa, que parece que você vai ficar lá de braço cruzado ouvindo aquelas notícias ruins o dia inteiro. Desliga essa TV, abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu WhatsApp, o seu Facebook, o seu e-mail, seja lá o que for, abra uma live e pregue o Evangelho. Dê um estudo bíblico via Zoom, faça alguma coisa, mas marche adiante. A salvação está adiante. O povo, com medo, começa a marchar para onde? Deus falou que é adiante. Mas e esse mar adiante? O obstáculo era intransponível. Mas eles foram marchando, e o mar não se abriu. E eles foram marchando, entrando na água, e o mar não se abriu. Mas o vento começou a soprar. O vento começa a soprar, e o povo vai entrando na água, e o vento soprando. E agora o mar se divide bem diante dos olhos daquele povo. Há milagres que Deus tem feito bem diante dos seus olhos todos os dias. Por que descrer? Porque seu coração está tão temeroso e tão cheio de dúvida. O mar foi se abrindo e eles estavam vendo que eles estavam dentro do mar, mas o mar não se abre. Mar não se abre. Como que estava aberto? Era Deus. Sabe quando, eu acho que os médicos aqui dessa igreja já viram isso muitas vezes, sabe quando você olha um exame, uma doença muito ruim, aí o paciente volta depois de um tempo,
Eu não sei explicar, mas sumiu. Acabou. Sabe por quê? Porque Deus pode o que o homem não pode. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede e imagina, porque Ele é Deus. E o povo vai passando, e eu fico ali imaginando as crianças olhando para aquele mar, enfiando o dedo na água e andando, e vamos. E o povo com medo, alguns com pressa, até que o povo chega do outro lado. A nuvem se levanta. Os egípcios nem percebem que havia um mar aberto, porque o diabo cega os seus filhos. Há pessoas caminhando para o precipício da morte eterna e estão cegadas pelo próprio inimigo de Deus. Eles entraram mar adentro e foram perseguindo, estavam perseguindo tanto o povo de Deus, tão obcecados pelo mal, que não perceberam que aquele mar aberto era um apelo de Deus também, porque mar não se abre. Alto lá, parem, voltem. Continuaram avançando, até que o vento sopra de novo. O povo todo do outro lado, num rochedo olhando a cena. O mar se fecha. A noite era terrível. E quando amanheceu o dia, os egípcios, todos boiando na praia, e aquele morticínio de egípcios, quando eles olharam para aquela cena, eles começaram a cantar. Se você olhar no capítulo 15 de Êxodo, tem ali o cântico de Moisés, que era o costume do povo de Israel. Quando venciam batalhas, eles cantavam. Mas por quê, pastor? Cantavam para Deus, para louvar a Deus, agradecendo a Deus. E eles começaram a cantar: Senhor, Deus Todo-Poderoso, grandes e admiráveis são os teus feitos. O Senhor é poderoso, o Senhor é demais, o Senhor é tremendo. Só há o Deus no céu. E eles começam a cantar, e eles cantam e cantam, celebrando a vitória. Só que o texto que nós lemos em Apocalipse 15, o cântico dos remidos, ele é cantado antes do derramamento das 7 últimas pragas. E a 6ª praga é a batalha do Armagedon. Pastor, como que eles estão cantando antes da batalha no Apocalipse, se lá no Êxodo eles cantaram depois? Há uma mensagem de Deus para a sua igreja no tempo do fim, em Apocalipse 15. Deus está dizendo: podem começar a cantar. Cantem, 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 porque no tempo do fim a vitória é certa. A vitória é certa, meu irmão, minha irmã, nesse tempo do fim. Antes da queda das 7 últimas pragas, Deus te chama a cantar. Antes dos flagelos da vida, Deus te chama a cantar e confiar que Ele pode resolver os problemas da sua vida, da sua casa, da sua saúde, deste mundo. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Esses flagelos do tempo do fim não acometerão os remidos, porque estarão selados. Deus está dizendo: cantem. Diante da tribulação, cantem, comecem a louvar e acreditar, porque eu vencerei por vocês. Que batalha você trouxe hoje para Deus? O que é que está acontecendo nesse seu coraçãozinho? Tem muito medo aí dentro também dos egípcios, do vírus, do ciclone. O que está acontecendo aí nesse coração? Você está se sentindo solitário em casa, com medo? Deus está dizendo: levanta, filho, levanta, minha filha, comece a cantar, porque nós vamos triunfar. Ergam as cabeças, exultai, porque a nossa redenção está bem adiante de nós. Jesus está voltando. Jesus está voltando.
Você imaginou que você veria tudo que você está vendo? Deus está te dizendo, vamos cantar, porque nós já podemos cantar, porque nós venceremos. As pragas não vencerão, o mal não vencerá, a morte não triunfará, a violência acabará, o choro não existirá mais, e nós triunfaremos em nome de Jesus. Eu quero te convidar a cantar uma música que é parte dessa história, Caminho entre as Águas. Você em casa pode cantar com a gente, e enquanto você estiver cantando, você vai falar para Deus o que você quer pedir para Ele. O que é o medo do seu coração hoje? É uma doença? É o desemprego? É o dinheiro? Fala para Deus. Deus, eu quero ser mãe, quero ter um bebê, mas parece que meu ventre é estéril, eu quero ter um bebê. Canta hoje e fala, Deus, pela fé, eu acredito, e eu quero essa bênção, eu quero essa cura, meu Deus, e eu vou cantar acreditando que o Senhor vai abrir o que preciso for, ainda que seja o mar, e nós triunfaremos no final. Vamos lá? E você se coloca em pé que está aqui na igreja. Nós vamos cantar essa música em pé. E essa música, ela vai te relembrar um pouco dessa história que nós... O louvor pode entrar para ajudar a cantar. Enquanto está cantando, vai falando com Deus. Imagina esse momento. Pode cantar, porque a vitória, ela é certa em nome de Jesus. Levantei. Pode aumentar um pouquinho. O inimigo vindo atrás de mim. Às vezes a gente tem medo. Logo eu temi, então clamei. Pode cantar. Ao Deus de Israel. Quando levantei os olhos eu vi o inimigo vindo atrás de mim. Logo eu clamar a Deus. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível, no meio das águas. Passarás, meu filho. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento. Em silêncio vejas o que farei. Hoje é dia de libertação. Não se levantarão. Olha o que Deus diz. Por ti eu lutarei. Repete. Por ti eu lutarei. Por ti eu lutarei. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível, no meio
Não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por você que está em casa. O Senhor pelejará por vós, e nós nos calaremos diante da libertação do Senhor. Você pensa que teremos dias mais difíceis ou mais fáceis adiante de nós? Mais difíceis. Deus de alguma forma está preparando a sua igreja para logo triunfar. Quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas. Exultai, levantai as vossas cabeças. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso Deus, nós aqui estamos como tua igreja para dar espaço em nosso coração, ó Deus, para a fé, para a confiança, a esperança e a certeza da nossa salvação e da salvação plena no retorno de Jesus daqui a alguns dias, ó Deus. É verdade, os dias aqui estão difíceis, mas o Senhor disse: é necessário assim acontecer, não vos assusteis. Mas nós estamos assustados, ó Deus. Cumpre a tua promessa, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Não permita que este filho, esta filha seja atingido. Guarda-o, ó Deus, protege-o. Nós já cantamos, ó Deus, confiando na vitória que o Senhor nos dará neste momento em nome de Jesus. Há corações, ó Deus, fazendo súplicas e pedidos, cura, libertação, emprego, paz. Como estamos precisando de paz, ó Deus, derrama a tua paz, cumpre a tua promessa. João 14, 27, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Leva-nos em paz, ó Deus, sem medo, com ousadia e prudência, para pregar o Evangelho. Abençoa o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amém.